Muito obrigado, então, professor José Vicente. Uma satisfação. Quando eu aceitei falar sobre o futuro da universidade, a Universidade do Futuro, ainda seria um tema que eu aprecio muito, que é exatamente este, né? O futuro das universidades, isto é, o que nós esperamos das universidades. E uma parte desse meu interesse surgiu de uma reunião que eu tive em Lima, onde se discutiu a premissa de que as universidades estariam fadadas a terminar. Acabaria por falta do que fazer numa universidade. A partir daí eu comecei a me interessar sobre esse assunto, fui investigando e realmente, quando fui convidado, disse, bom, que bom, vou poder expor um pouco daquilo que eu acho sobre a questão da universidade e os seus desafios, né? Entretanto, né, seja impossível, né, não falar do Futurice, né? O Futurice primeiro, eu preciso falar sobre ele, até por um dever de ofício, né? Mas por um dever de ofício, eu vou falar sobre o Futurice no presente. Eu imagino que talvez os meus colegas venham também a abordar, ou a gente pode abordar em maiores detalhes, mas me preocupa que a gente saia já discutindo o Futurice sem antes se discutir as premissas sobre as quais ele está assentado e nas quais ele está sendo proposto. E eu entendo que, pela complexidade, pela gravidade do assunto, a gente tem que estar muito bem preparado para fazer a discussão a respeito dele e do que está aí por vir, né? E eu começo dizendo que é preciso que a gente separe as narrativas do atual governo, né, com relação à educação superior pública. O governo começa em janeiro com um ministro bastante, eu diria, um ministro tosco ou tolo, uma das duas, a gente pode escolher, né, que era o Vélez, mas que já usava, de uma certa forma, a mesma estratégia do atual ministro, né? Que é uma estratégia do próprio governo, e ontem acho que o presidente chegou ao ápice da crueldade nesta forma de polemizar com a sociedade ao fazer aquela narrativa sobre os crimes da ditadura. De qualquer maneira, né, a narrativa deste governo começa com uma disseminação muito grande de fake news, né? É impossível você acompanhar todas as fake news que são jogadas pelo governo em todas as áreas, não apenas na educação, né? E vamos admitir que é com grande competência que eles fazem isso, né? Grande competência no sentido de que eles têm abrangência, que eles produzem respostas imediatas e, principalmente, eles pautam a discussão e a temática das discussões a partir dessas propostas que eles estão fazendo. E eu vejo isso como um grande perigo, né? Porque não tem como nós competirmos com essa narrativa, até porque nós estamos aqui na epistemologia mundial, né? Epistemologia não dá para se fazer com twitters, não? É preciso ter um pouco mais de reflexão a respeito. O ministro, ele usa balbúrdias, gente pelada, maconheiros, orgias e comunistas, né? E que é uma estratégia diversionista, né? Que é, na verdade, alimentada por um número significativo de seguidores humanos e talvez até não humanos na internet, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente vê porque é uma disseminação tão grande e que mexe com inconscientes coletivos adormecidos, reprimidos ou não antes sentindo-se autorizados a se expressarem, não? Também temos que ter um pouco de precaução com... Não são fake news, mas são factoides que eles também lançam. Há uma diferença entre fake news, que é uma notícia falsa, não? E o factoide, que é um fato irrelevante, que acaba se assumindo a relevância
exatamente pela repercussão e porque ele toca nessas fímbrias inconscientes conservadoras da nossa sociedade, possivelmente, né? E eu penso que aí, né, algumas coisas são muito preocupantes. Por exemplo, as universidades privadas são as que fazem pesquisa no Brasil. Isso foi o ministro da Casa Civil que disse, depois o ministro da Educação também disse, foi reproduzido ad nauseam, né, por todos. O ensino público é muito mais caro que o privado, né? E, de fato, é. De fato, é. Alguém tem dúvida? Não, não tem dúvida. O ensino público é mais caro, mas tem que se perguntar por que ele é mais caro. Não? E são essas as questões que nós temos que ter respostas. E a resposta não cabe num Twitter. É uma resposta muito complexa. Não? Nós temos vários estudos feitos por diferentes grupos no Brasil, examinando financiamento público e financiamento privado das universidades, não? E uma correlação entre esse financiamento e a qualidade do que se faz. Então, fazer uma escola, não? Uma escolinha que vai lá o professor, fala e vai embora, não? E fazer uma educação onde você tem pesquisa, você tem extensão universitária, você tem mobilidade, você tem uma série de outras atividades, você tem assistência estudantil, você tem expansão, você tem inclusão, e você agrega isto aos custos, você começa a ver que há sim diferenças, mas há diferenças que são diferenças importantes, significativas e, na maior parte das vezes, positivas para a educação pública. Também tem outras, né? As universidades são cabides de emprego. Professores só dão 8 horas de aula. O ministro reproduziu hoje na Rádio Gaúcha essa questão. A área de humanas não deveriam ser priorizadas. Também já foi, né? Doutrinação comunista de cunho marxista e de gênero, pregando a dissolução da família. Somos péssimos administradores. As universidades não são eficientes na gestão dos recursos. E recebemos salários milionários, esse é fake news mesmo, né? Entre outras tantas acusações. Né? Então, esta é a agenda, esta é a pauta que esse ministro e esse governo estão propondo para a gente discutir. E a gente abre a internet e é isso que está sendo discutido. Então, eles tomaram a iniciativa, entraram com a sua narrativa e muitos estão nesta narrativa num embate sem fim a respeito disso. E no fundo, quero suspeitar que a eles não interessa o fim desse embate. Não? Eu acompanho a campanha presidencial nos Estados Unidos que está se configurando. Não? E lá o Trump faz exatamente a mesma coisa, talvez até com um pouco mais de competência do que o seu, né, que afinal é o alter ego do nosso presidente. Né? E também, né, a última que ele fez foi mandar 4 americanas embora para os seus países fedorentos, cheios de ratos, né? Quando, na verdade, 3 são nascidas nos Estados Unidos e uma é naturalizada americana, portanto tem os mesmos direitos que o próprio Trump. Então, esse embate, ele não é aleatório, ele não é por uma falta de inteligência, ele é, na verdade, um recurso que se usa dentro, hoje, da mídia social, para você criar falsos debates, né? E enquanto isso está acontecendo, né? Isto é, enquanto, né, nós nos metemos nessa guerra de narrativas, tentando explicar, corrigir, mostrar a verdade, é um embate, para mim, inglório, sem fim. O governo vai colocando em curso medidas extremamente lesivas, algumas mesmo letais para as políticas educacionais do país. Entre outras, como também para as políticas culturais, sociais, de pesquisa, etc. e tal. Em outras palavras, o que o governo efetivamente está fazendo não está sendo discutido.
está sendo discutido são essas narrativas, né, superficiais, que são provocadoras. Né? Hoje eu ouvi o ministro, no final estava querendo entrar na rádio para dizer que não é assim, porque provoca, mexe com a gente. Né? Mas, de fato, né, e eu vou mostrar aqui, e essa é a minha ideia, mostrar as premissas que possivelmente orientam o Futurice na ótica do governo, para que a gente possa entender como é que isso pode, o que é que nós podemos e devemos fazer. Por exemplo, vou mencionar algumas das políticas lesivas. A ausência de reposição salarial para os servidores públicos. Não vejo ninguém fazer uma campanha de defesa, né, do poder aquisitivo dos nossos salários. Proibição de concursos públicos para técnicos administrativos e ameaça de algo semelhante para os docentes. Isso está aí. Já está definido. Para o ano que vem não haverá concurso público para os técnicos administrativos. Aqueles que estão se aposentando, e muitos estão, eu assino todas as aposentadorias que ocorrem na universidade, podem crer que é um aumento geométrico em função até da reforma da Previdência, e nós não vamos ter reposição. E o que vai significar isso? Diminuição no número de colegas servidores nas universidades. Isso é um ataque à universidade. Muito mais do que dizer que a gente faz balbúrdia ou coisas do gênero, esse é um ataque real. A extinção da SECADI, a Secretaria, né? A SECADI acabou, a redução era um orçamento de mais de 20 milhões, foi reduzido para 1 milhão no ano de 2019. Destinada a atenção aos indígenas, aos quilombolas, educação no campo e outras políticas de inclusão e diversidade. Isso atinge o coração, né, da nossa visão de universidade como um ente público transformador juntamente com a sociedade. Isso está causando um grande prejuízo na URGS, um grande prejuízo em todas as universidades federais e nas sociedades, né? Hoje, se você pensar um quilombola e a atenção que se dá ao quilombola, não tem outra perspectiva para essas pessoas que não a ação das universidades. Pois acabou. A educação do campo, que nós temos aqui em Porto Alegre, temos o campus litoral, fruto do trabalho e iniciativa do professor Alex, quando reitor, está a perigo, porque não há financiamento para isso. Não? A educação para a redução do racismo, a aceitação da diversidade, também não está sendo priorizada. Não? E isso é realmente um grande problema. Nós estamos, a partir de amanhã, com extinção das funções gratificadas. Não? Só na URGS são 330 funções gratificadas que deixarão de existir a partir de amanhã. Isso provoca não só perdas da remuneração dos nossos colegas, servidores técnicos administrativos, né? Depois, mas é só R$200. Olha, R$200 para quem ganha 2 mil é um monte de dinheiro, me desculpem. Não? Então, sim, é uma redução na remuneração, mas também uma desestruturação hierárquica muito, muito, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, as bibliotecárias-chefe das diferentes bibliotecas setoriais deixarão de ter FGs. Isso significa que elas não terão mais delegação de função para fazer a avaliação das colegas, fazer administração, olhar para metas, estabelecer planos de desenvolvimento, avaliar estágios probatórios e assim por diante. Nós deixaremos de ter FGs no almoxarifado. Vocês já imaginaram o nosso almoxarifado sem uma chefia? Eu estou muito preocupado. Porque alguém tem que ser responsável pelo que nós temos lá dentro do almoxarifado. Ainda que é cada vez menos, mas temos. Não? Então, há sim, né, um desmonte, né, que provoca uma grande fragilização da universidade. E é por aí que eu estou construindo a minha hipótese. Né? Estão fragilizando as universidades. Estão como se fosse uma luta de boxe, dando jabs no fígado, até a pessoa ficar mais combalida, para daqui a pouco
dar o nocaute. E mais, estão fazendo isso com uma narrativa de que a gente merece isso, porque a gente é incompetente, porque a gente é muito grande, porque a gente é muito caro, porque a gente não faz direito. Então, as pessoas que estão ouvindo essa narrativa dizem, pô, de fato, né? Uma universidade pública federal, como disse o ministro, custa mais de 3 bilhões de reais por ano. Com 3 bilhões de reais por ano, ele resolveria o problema das creches no Brasil. E eu pergunto, num raciocínio lógico, porém falso, quem, uma mãe que mora lá em Alvorada, que precisa trabalhar em Porto Alegre, tem 2 filhos em idade de creche, e que gasta mais de metade do seu salário para pagar para a vizinha mal cuidar dos filhos, que ouve isso do ministro, qual é a simpatia dela mesmo com a URGS? Né? Pô, esses caras vivem na boa, né? Passo lá na frente, ainda me incomodam, porque o trânsito incomoda, né? E não tem creche por causa deles. Esse é o raciocínio simplório, mas é o raciocínio indutor pela mistificação política que esse governo está fazendo da questão. Né? Então, nós estamos tentando manter serviços, mas inevitavelmente, né, com perdas de eficiência na gestão. Não dá para imaginar que com menos FGs, com bloqueios no nosso orçamento, com contingenciamentos, que a gente vá manter os serviços da mesma forma que mantínhamos antes. Então, nós estamos deixando transparecer uma eficiência, uma perda de eficiência, que é justamente o que o ministro diz, que nós não somos eficientes. Ele provoca a nossa ineficiência e depois diz que a gente é. Não? E, além de tudo, né, houve aí uma tentativa, que ainda não está bem resolvida, né, de condicionar a ocupação de cargos, por exemplo, pró-reitores, vice-reitor, diretores, inclusive chefes de departamentos, a uma análise da vida pregressa do servidor. Pelo como é que chama agora, não é mais SNI, é a mesma agência de inteligência. ABIN. Pela ABIN. Isto é, eu escolhi um pró-reitor para trabalhar comigo, mas a ABIN vai dizer se ele pode ou não. E eu sei, não sei, a vida pregressa, na época que eu me confessava, era uma coisa horrorosa. Não? Então, deve ser algo por aí. Não? E intervir com a escolha dos reitores pela comunidade. Não? Nós hoje temos dentro da Andifes reitores bolsonaristas, não? Que foram escolhidos, tem inclusive uma reitora pro tempore lá na Andifes, e ela faz por merecer a confiança que o Bolsonaro deu a ela. Então, na minha visão, não há dúvidas que o plano político do atual governo tem as universidades como um alvo preferencial, né? E para exercer a sua ideologia conservadora, nós somos o modelo de tudo que está errado. Né? E, na minha opinião, eles têm ganho essa narrativa nas redes sociais por uma estratégia rasa, diversionista e que nos ataca. Um outro aspecto, também um pouco árido, né, mas que eu preciso abordar para terminar minha apresentação, é com relação aos efeitos da emenda constitucional 95, né, que é a famosa emenda do teto. Muitos daqui hão de se lembrar, né, que nós tivemos, durante a discussão dessa emenda no Congresso, né, projeções que mostravam a inviabilidade do governo funcionar na vigência dessa lei. Sinteticamente, se o orçamento se mantém nos patamares do ano de 2017, apenas corrigido pela inflação do ano anterior, né, a consequência natural é que os gastos com pessoal manterão seu aumento vegetativo, seja porque há progressões, porque as pessoas têm ganhos salariais em função exatamente da sua qualificação, atingindo o teto. Não? E nós imaginávamos que isso fosse num período não superior a 5 anos, pois já chegamos perto dali. A universidade já está com 92% de comprometimento do seu orçamento com o pessoal.
Não que a gente tenha aumentado o pessoal, não que a gente tenha aumentado o gasto com o pessoal, simplesmente a gente manteve o orçamento. Então, como esse 92% é relativo ao que a gente ganha, nós estamos cada vez mais comprimidos naquilo que nós podemos fazer em termos de capital, isto é, investimento, obras, livros, etc., equipamentos, e aquilo que nós podemos fazer no custeio, que é o nosso dia a dia, comprimidos porque estamos chegando no teto, né, por conta exatamente da situação pessoal. E por quê? Porque esses gastos que nós temos, por exemplo, de custeio, que são praticamente terceirizados, energia elétrica e outras coisas, aumentam muito mais que a inflação. Então, o nosso custo aumenta muito mais que a inflação. Nós estamos condicionados à inflamação realmente... Desculpe, ato falho meu, que é uma inflamação, viu? A inflação do semestre, mas é aguda, sabe que dói, viu? Da inflação do ano passado, não? O próprio governo não consegue mais aguentar isso, tanto que pediu licença para o Congresso para furar o teto com gastos que ele está calculando aí de 240 bilhões, né, que foi autorizado a gastar. Então, eles ganharam autorização, nós não. Não? Então, com essa questão, né, o nosso déficit e o nosso resto a pagar está aumentando geometricamente. Só para terem uma ideia, né, nós já estamos com atraso na conta da luz, né, nós já estamos com atraso nas contas de água e outras, né, vamos ter certamente, né, uma dificuldade, né, de fazer esses pagamentos. E vejam, isso não é nem por conta do famoso bloqueio dos 30%. Isso já é por conta das restrições orçamentárias anteriores. Porque se o bloqueio vier, não, aí sim nós não teremos condições de levar a universidade adiante, porque nós não teremos como pagar as contas, porque o recurso que nós temos termina no final deste mês. Não? Então, nem falo, né, sobre a questão do capital, que é obras, equipamentos, que está reduzido a 3 milhões por ano, no que foi mais de 25 milhões no passado. Então, de um lado nós temos a emenda constitucional, que exaure nossos recursos, a gente é obrigado a escolhas de Sofia todos os dias. Do outro, temos um ministro que não cansa de declarar que somos caros e incompetentes, em uma narrativa, infelizmente, muito competente, de tal forma a ganhar a simpatia nas redes para as propostas, né? As propostas de liberdade e prosperidade que ele está prometendo com o Futurice. Portanto, para mim, a emenda, a retenção dos recursos capital pelo governo Temer, que nos levou 60 milhões de reais de recursos próprios que nós tínhamos, os sucessivos contingenciamentos, o bloqueio, compõem um quadro de restrições graduais das atividades das universidades. E, em paralelo, temos um governo que, através das fake news e criação de factoides, condiciona a opinião pública a aceitar o quadro que apresentam sobre as universidades em justificativa ao que querem propor, o que, nas palavras do ministro, será a nossa liberdade. É interessante como os neoliberais adoram a palavra liberdade, né? A universidade será, o país será libertado, as universidades serão libertadas de nós, né? Porque nós somos os balburdientos, etc. Né? Liberdade do jugo marxista, comunistoide, esquerdopata, enfim. Né? E, em paralelo, ele inviabiliza as universidades. Por mais que se tente reorganizar a gestão, não tem como garantir a qualidade mínima. Não? E o exemplo da reitora de Mato Grosso é muito interessante, não sei se vocês acompanharam. A reitoria de Mato Grosso, a exemplo da nossa, não estava pagando energia elétrica. Tá? Aí foi no ministro, pediu o recurso, e o ministro disse que ia liberar o recurso. E o ministro liberou o recurso numa sexta-feira, às 18 horas. Tá? A Companhia de Energia Elétrica do Mato Grosso disse que ia cortar a luz da universidade na segunda-feira da outra semana. Não? Evidente que entre a liberação do recurso às 18 horas de sexta-feira e segunda-feira, o recurso não estava disponível para fazer o pagamento. Não?
E a reitora explicou para a companhia de luz que não precisava cortar, porque o dinheiro estava vindo. Viajou para a cidade de Sinop, onde ela tinha uma atividade, e a Companhia de Energia Elétrica, num ato que nós entendemos político, cortou a energia elétrica da universidade. Quando ela ficou sabendo disso, ela se locomoveu de Sinop para Cuiabá, e nessa locomoção ela estava num avião, não tinha celular. O ministro, quando ficou sabendo pela imprensa que tinham cortado a luz, fez uma balbúrdia, literalmente, dizendo que isso era um absurdo, porque ele já tinha mandado dinheiro, onde é que você viu? O que a reitora tinha feito com o dinheiro? Que era uma incompetente. Não? E ele mesmo tinha resolvido com a companhia de energia a religação da luz, o que não é verdade também. Não? E que ela, a reitora, não só não tinha pago com o recurso, ele não sabia o que ela tinha feito com o recurso, não? Como estava em lugar incerto. Tudo isso repercutindo na imprensa, repercutindo na mídia. Não? Aí quando a reitora chegou, ligou para o ministro e ele vociferou, bela palavra, não? Que ia processá-la judicialmente por incompetência, por malversação de fundos, etc, 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 etc. E nós, assim, a reitora, mas ministro, não é nada disso, não é que já se viu uma coisa dessa? E assim ficou o episódio como se ela tivesse, né, sido incompetente. A última que me mandaram é ela tomando um chopp com uma amiga e lá dizendo assim, a reitora tomando chopp com os 4 milhões da luz que ela não pagou. Não? Vai explicar. Não? Vai explicar que não é isso. Então, sim, nós estamos sob um risco muito grande. Não? E aí, apenas para colocar, e vou terminar, o Futurice vem justamente como parte, como a cereja do bolo dessa questão. É um projeto que propõe iscas, como, por exemplo, a liberação dos recursos próprios, fundos de investimento que poderão, eventualmente, vir a contribuir para o financiamento da universidade, às custas do orçamento público, evidentemente, e uma situação que eu julgo muito séria, que é a gestão da universidade por organizações sociais privadas. Não? Isso muda completamente a forma como as universidades serão administradas, muda completamente como os fóruns representativos, né, os conselhos representativos determinam as políticas da universidade. Não? E, em última análise, coloca em risco a autonomia da universidade, né, no que ela tem mais caro, que é exatamente que a Constituição lhe permite, que é a gestão, né, a administração, não dos recursos, mas da gestão da aplicação dos recursos. Nós não a Constituição tem um porém. Uma coisa é gestar recursos, gerir recursos, outra coisa é gerir a aplicação dos recursos. A quem deve dar os recursos é o poder público. Gestão dos recursos, administrativa, patrimonial e acadêmica. Né? O projeto vai até o detalhe de dizer que essas organizações sociais irão contribuir para a definição dos planos de ensino nos departamentos e que as carreiras serão definidas pela empregabilidade determinada pelo mercado. Né? Então, há aí um cenário, né, que nós estamos colocados. Né? Eu, pessoalmente, acho que não adianta a gente cair com bandeiras, dizer que somos contra, que é um absurdo. Isto é, fazer exatamente repercutir da forma que o ministro espera que a gente repercuta, porque aí ele ganha da gente. O que nós precisamos é ganhar por dentro, com uma análise crítica muito séria, com propostas não alternativas, porque eu acho que não precisamos de propostas alternativas, mas propostas que demonstrem, né, até onde que esse projeto está atacando a universidade na sua natureza própria. São 16 leis que precisam ser modificadas,
Né? Então, há também aí um risco de inconstitucionalidade muito grande, e nós temos muito a discutir, e eu quero encerrar convidando a todos para no dia 13, às 10 horas, uma promoção da Durgs e de outros tantos. Estaremos lá reitores, os procuradores das universidades, estará lá o Ministério Público, na pessoa do doutor Henrico, na UFSPA, às 10 horas da manhã, dia 13, vocês sabem, é um dia muito especial, e nós vamos discutir, né, o futuro-se numa base mais ampliada, juntamente com os sindicatos, com o DCE e outras representações, porque nós vamos ter que nos mobilizar permanentemente em resposta ao que aí está colocado, e de uma forma que nós sabemos fazer, que é mostrando a inviabilidade do que ali está proposto, se ali é um ataque à nossa autonomia tão cara para todos nós na universidade. Muito obrigado.